Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 como peça do nosso estudo hoje. E eu vou começar iniciando a leitura bíblica aqui para você, tá? Vamos ler o capítulo 18 todo e eu gostaria que você me acompanhasse aí da sua casa. Versículo 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se levantou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar, como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto a ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei pranto. Portanto, num dia só viram as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e de toda madeira odorífera, e de todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima de bronze e de ferro, e de mármore, e de cinamomo, e de cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de alma de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas, excelentes, se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram chorando, lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou a pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será achada, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros,
e nenhum artífice de arte alguma se achará em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. E aqui se encerra a nossa leitura do nosso capítulo 18, acerca do capítulo 18 da Babilônia. Meus irmãos, eu queria mostrar com vocês, mostrar para vocês que a partir do capítulo 17, o anjo vem mostrando para João sobre os contrastes que são feitos. Primeiro contraste, quando se fala da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade onde Cristo vai habitar conosco naquele grande dia, quando formos arrebatados, vem a Babilônia, a prostituta, a grande meretriz, ela que é a cidade do pecado, como nós vamos ver já já. E quando Cristo fala da sua noiva, vem a Babilônia contrastando com uma grande prostituta, a falsa profeta, a falsa religiosa, a religião falsa e a inimiga de Deus. O que nós vemos aqui são 4 vozes, e se você quiser separar, eu gostaria que você que estiver anotando e quiser separar, nós vemos a voz de julgamento, está lá no versículo do 1 ao 3. Nós vemos também a voz da separação, está do 4 ao 8. Nós vemos a voz da lamúria, está lá no versículo 9 ao 19. E nós vemos a voz do regozijo, que está do 20 ao 24. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas vozes, onde nós vamos aprender tudo aquilo que a palavra já nos diz. Ou seja, queria destacar com vocês, meus irmãos, o versículo 2, onde vai falar: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. O que nós vemos aqui? Nós vemos o anjo explicando, mostrando para João que a cidade Babilônia, ela de fato, ela caiu. Por quê? Porque já estava nos planos de Deus. Deus já havia decretado o que ia acontecer com a Babilônia. Por quê? Deus, para nós, Deus não se encaixa no meu e no seu tempo. Deus está encaixado no tempo dele, onde ele vê passado, presente e futuro dentro da sua linha do tempo. Ou seja, ele não é compreendido dentro do nosso tempo, e sim no tempo dele. Nós vemos aqui João falando sobre, na primeira voz da condenação, o motivo pelo qual a Babilônia foi condenada. Porque aqui João vai falar sobre Mamon, dinheiro, Deus desse século. O que acontece aqui? Nós vemos do 1 ao 3 o que o homem é capaz de fazer pelo dinheiro. Sabe? Muitas das vezes nós podemos ver, como vemos aqui, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Quando a gente vê a prostituição dos reis da terra, hoje nós não temos reis, ou seja, nós temos representantes políticos, seja ele como for no seu país, seja ele como for naquilo que você identifica como sistema político. Ou seja, todos eles deixaram de fazer o que era certo, de seguir princípios, de seguir valores, para se prostituir de acordo com tudo aquilo que a Babilônia oferecia para eles. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira. Todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Ou seja, o que acontece? Aquele lugar onde a Babilônia, a grande meretriz, se instalou, ela virou morada de demônios, porque Deus não habita onde existem demônios. Deus não habita onde ele não é adorado, porque ele não divide sua glória com ninguém. Deus não habita no lugar aonde ele não é reconhecido como Senhor e Salvador. Esse é o grande X da questão, porque Babilônia, ela quer confrontar a Deus, Babilônia quer confrontar a Cristo. Em que situação? Querendo se colocar acima de Deus. Onde nós vemos isso? No Gênesis,
quando o diabo quando Satanás quer colocar o trono acima do trono de Deus, ou seja, Satanás está querendo o reconhecimento que era de Deus para ele. E assim nós vemos também o vinho. E nós temos que parar e chamar atenção para a nossa vida sobre uma questão. O que tem feito que a gente, que tem sido jogado de seta para a minha vida e para a sua vida, que talvez possa fazer com que a gente chegue a se prostituir? A prostituição, quando a gente fala aqui, ela tem simplesmente uma conotação, onde eu me vendo por algo que vai me beneficiar em prol daquilo que é certo. Ou seja, os reis da terra aqui foram condenados porque decidiram beber do vinho da Babilônia, decidiram se enriquecer com as suas delícias, decidiram se prostituir, decidiram deixar de fazer o que eles deveriam fazer em prol daqueles que estavam sendo governados por ele, e foram simplesmente para a questão do dinheiro, de mamon, dando total liberdade àquele que, em outrora, o próprio Cristo falou para que fosse combatido no seu tempo. E o que nós vemos agora também aqui é a questão do seguinte: a Babilônia não representa só a grande cidade do pecado, ela representa todo o sistema religioso, econômico e político. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, os reis da terra são os políticos, primeiros ministros, ou reis, rainhas, como em alguns poucos países se tem ainda no dia de hoje. E aqui nós vamos ver o seguinte: nesse lugar, o sistema que entra em colapso é o sistema onde Deus e a sua palavra não estão presentes. Ou seja, na voz da condenação, Jesus não se faz presente ali. Deus não se faz presente ali. A palavra de Cristo não se faz presente nesse lugar. Então, que possamos estar totalmente conectados com a palavra, conectados com Deus, porque a Bíblia vai nos mostrar que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. E o esfriamento se daria na falta de comunicação com Deus, na falta das suas orações, na falta da sua leitura bíblica, na falta dos seus jejuns, nas suas faltas das práticas bíblicas. E agora a gente entra na voz da separação, que está entre o versículo 4 e o versículo 8. E agora eu vou ler junto com você. E eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi em outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, e a morte, e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Meus irmãos, aqui Cristo o anjo vai explicar para João, para mostrar para ele o seguinte: onde vemos que não devemos ser cúmplices da Babilônia, tendo sua cultura como forma de viver, e sim devemos ter a cultura do céu, onde devemos seguir o exemplo de Cristo e os ensinos dos apóstolos, como deixado em sua palavra. Pois se formos cúmplices com ela, irá nos sobrevir o que já está dedicado a ela em meio à consequência dos seus atos. Ou seja, o que acontece? A palavra, quando vai nos falar para que não sejamos participantes dos pecados dela, é o seguinte: o que a Bíblia está nos mostrando sobre Babilônia? Ou seja, sua cultura, ou seja, o seu modo de pensar, ou seja, o seu modo de agir, tudo isso faz parte de um grande sistema. Ou seja, não somente o sistema político, econômico e religioso, como estamos vendo nos dias atuais.
Porque o que nós temos visto hoje? Como o cristão deve agir? Tem sido colocado de forma totalmente relativa hoje. Os conceitos do que é pecado e os conceitos do que não é pecado. Por quê? Porque hoje o denunciar o pecado está sendo totalmente errado. Só que não devemos nos curvar a esse tipo de prática, porque esse tipo de prática é da Babilônia. Não é a prática minha, não é a prática sua, quanto cristão. Esse tipo de prática não deve adentrar no nosso meio, em nossos púlpitos. Ou seja, a distorção da palavra de Deus também é uma característica de Babilônia. Ou seja, distorção essa que faz você pensar que você é o centro da vontade de Deus, faz você pensar onde Deus é o seu gênio da lâmpada, onde você vai esfregar lá, ele vai sair, você vai fazer o seu pedido e ele vai voltar para dentro da lâmpada. Ou seja, quantas vezes em púlpitos, em pregações na internet, que nós vemos os sentidos da Babilônia na configuração do seu sistema religioso, dentro do que estamos vendo. Pregações totalmente humanistas. Com o que nós temos aprendido de fato? Está sendo trocado a Bíblia, um modelo apostólico sobre o que os apóstolos deixaram de ensinamento através do que eles aprenderam de Cristo e deixaram a palavra de Cristo para a gente. E todo momento a Bíblia é atacada, em todo momento a Bíblia insinua que a Bíblia está errada. A Bíblia não está errada em nada. Só que cabe a mim e a você não acreditar nessa inverdade que tem sido imposta pela Babilônia. Ou a Bíblia é o nosso livro de regra, de fé e de prática, ou a Bíblia é só mais um livro. Porque o que acontece? Estão vendendo para mim e para você uma cruz ortopédica. Porque essa cruz que estão vendendo para mim e para você por aí é uma cruz onde a cruz não se adapta ao tamanho dela, mas sim ela se adapta ao tamanho que eu tenho. Até nisso Cristo nos deixou exemplo, porque quando ele foi crucificado, a cruz não era para ele. A história, através de historiadores, vai nos contar que aquela cruz era para Barrabás, e Barrabás era maior em questão de estrutura física do que Cristo. Onde Cristo tem lá, colocado na cruz que não era para ele, porque não era do tamanho dele, ou seja, até nisso nós temos exemplo. Mas para mim e para você, nos dias atuais, na distorção bíblica que nós vemos, o que acontece? A Bíblia simplesmente tem sido distorcida e é apresentado a mim e a você uma questão da cruz ortopédica. Ou seja, diante de tudo que temos visto hoje, a Bíblia não é mais regra. A Bíblia tem sido dada para nós como um conselho. E isso é totalmente errado. Porque conselho, você escolhe seguir ou não. Mandamento, regra, você tem que seguir. Por quê? Porque se você não seguir o mandamento, não seguir a regra que a Bíblia é e a prática que a Bíblia estabelece, o que vai acontecer conosco? Você vai para o inferno? Não somente isso, mas é porque você vai estar desagradando alguém que morreu na cruz por você, foi levado ao madeiro, foi levado para o Gólgota, onde aquilo que ele levou era para eu ter levado, era para você ter levado. Sabe, o pecado que ele levou sobre ele, e Deus se agradou em moer Cristo na cruz, foi para que eu e você pudéssemos alcançar a Deus, chegar ao Pai por meio dele. Só que de acordo com o que vemos hoje, ao invés de estarmos nos separando do mundo, nós estamos nos fazendo igual ao mundo. Isso é errado, gente. A Bíblia não fala a favor disso. A Bíblia fala totalmente contra isso. Se o mundo está indo para a direita, eu quero ir para a esquerda. Se o mundo está indo para a esquerda, eu quero ir para a direita. Eu quero estar na contramão do mundo. Eu não estou falando para você não estudar, não estou falando para você não querer ter uma profissão, não estou falando para você não viver bem no mundo. Mas a questão é, você não pode se prostituir de acordo com o mundo. Por que você não pode? Porque Jesus deixou a Bíblia para você. Porque os apóstolos padeceram. Por quê? Porque eles decidiram não levar
o mesmo castigo que a Babilônia, que desde quando Cristo foi assunto aos céus, ela já tentou se instaurar sobre nós, aqui em nosso meio. Só que no capítulo 18 a gente vai ver o anjo mostrando a João que foi a última queda da Babilônia. Porque logo após a queda da Babilônia, existe alegria e triunfo nos céus. Depois da queda da Babilônia, Cristo vai vencer a besta e o falso profeta. E logo depois disso, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos. Que isso vai ser demonstrado a nós no capítulo 20. Ou seja, eu queria falar sobre o grande motivo. Nos versos 6 a 8, aqui nós vemos o grande motivo pelo qual da sua condenação. Babilônia vai mostrar o seguinte: no versículo 6, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuindo-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe em dobro. Quanto a ela se glorificou em delícias e esteve, foi-lhe outro tanto tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei pranto. Portanto, num dia as pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte Deus que a julga. Eu queria demonstrar para você, dentro da palavra, dentro da leitura bíblica, que o orgulho foi a grande condenação da Babilônia. Sabe? E muitas das vezes, eu e você estamos sendo orgulhosos. Quantas das vezes eu e você nos vemos numa posição de orgulho altamente contraditória com o que a Bíblia fala. Sabe? Porque a Bíblia ela vai ensinar a gente que aquele que quer ser o maior no reino, ele é menor do que João Batista. Jesus vai ensinar para a gente que devemos ir totalmente contramão do orgulho. Na contramão do orgulho. Porque quando Pedro pergunta para ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala, Pedro, até 70 vezes 7. Meu irmão, quantas vezes eu e você podemos nos encontrar dentro dessas questões orgulhosas, do qual a Bíblia condena? Só que dentro do relativismo, eu estou sempre certo, o meu irmão está sempre errado, e aí a gente fica nessa situação e o que acontece? E a gente não procura não se acertar. E eu queria dizer uma coisa para você. Se o teu irmão não fala contigo, faça o seu dever como cristão. Vai lá e fale com ele. Vai lá e fale com ele. Para quê? Para que não é porque ele não está agradando a Deus que você não deva agradar a Deus. Orgulho. Sabe, Babilônia, com seu vinho, deturpou os sentidos das pessoas, fazendo com que elas vissem que o que é errado fosse certo. Totalmente contra o que a Bíblia fala. Sabe, aqui é o seguinte, Jesus falou pra gente, se você quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Meu irmão, se você está vendo que Cristo abriu mão de tudo para morrer no madeiro, porque ele não precisava, mas ele decidiu morrer por mim e por você, meu irmão. E dentro daquilo que Cristo fez, porque eu queria te perguntar uma coisa. Quando Cristo foi cuspido, o que é que ele fez? Peraí, já sei o que é que ele fez. Ele chegou e falou com os soldados, mandou todo mundo parar, falando que ele estava certo e os soldados estavam errados. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Quando Cristo foi perfurado quando Cristo recebeu aquela bebida que o soldado romano ofereceu para ele, da qual ele não poderia beber, Jesus rejeita aquilo. Cristo, você vê Cristo ofendendo ele, espraguejando ele, fazendo fofoca sobre a vida dele?
O ladrão da cruz. Tinham dois. Um dos ladrões estava espraguejando, escarnecendo de Cristo. E o que ele fez? Em nenhum momento da história de Cristo, Cristo deixou isso aqui de orgulho para a gente. Mas a gente, em pleno século XXI, adota a nossa postura e acredita que o orgulho é a única saída para tudo aquilo que a gente acredita. Ou seja, temos que analisar a nossa vida para vermos se Babilônia não se encontra dentro do nosso coração. Porque se a gente vive dentro de um sistema babilônico, religioso, e aqui é o reino de Cristo, onde vai falar tudo contra o que se fez aqui, e a gente está seguindo mais a Babilônia, a gente tem que rever nossos conceitos cristãos. Temos que ver. Temos, porque o que acontece? Dentro dessa voz da separação, Cristo está nos chamando para sermos como ele foi. Sabe? Um dia nós vamos dar conta dos nossos atos. E eu pergunto a você, os seus atos têm sido como os de Cristo, seguindo o seu exemplo, ou os seus atos têm sido de acordo com a grande meretriz? De acordo com o falso profeta? Não caia nas falácias de Babilônia, achando que Babilônia tem o sistema melhor do que o de Cristo. Não, não. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Não caia nos engodos da Babilônia. E agora eu queria ler com vocês a voz da lamentação. Ela vai do 9 ao 19. Aqui do 9 ao 19, queria destacar com você o versículo 9 e o versículo 10. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa só hora veio o juízo. Meus irmãos, aqui nós vemos o seguinte: o lamento dos homens poderosos que influenciaram e acredito que influenciarão a terra. E nós vemos o seu lamento, e eles se afastam da grande cidade. Sabe, eles vão para os mares. E aqui nós vemos 3 grupos de lamentos: políticos, os empresários e o comércio internacional. Sabe por quê? Os políticos, o seu sistema babilônico, da qual ela representa, vai cair. Sabe? Onde o poder do qual eles se prostituíram para poder ter, eles vão ver que se acabou. Ou seja, eles vão comandar o quê? Se no dia que vierem as pragas, eles não vão poder fazer nada. E por que eles não vão poder fazer nada? Porque essas pragas, quem mandou não foi homem, quem mandou foi Deus. Ou seja, não tem como você tentar, eu tentar resistir àquilo que Deus já estabeleceu. Porque antes da fundação do mundo, ele já tinha decretado a queda da Babilônia. Porque, como eu falei lá em cima, ele não está preso no meu nem no seu tempo. Nós vemos os empresários locais e também vemos o comércio internacional. Tudo isso cai. Porque nós vemos o sistema político, o sistema religioso e todo o sistema da Grande Babilônia caindo para nunca mais se levantar. Nunca mais. Dos versos 11 ao 16, nós vemos 30 itens que não existirão na Babilônia e se acabarão pela queda do sistema da Babilônia. O primeiro deles são as joias. E aqui nós vemos as joias representadas pelo ouro, prata, pedras preciosas e pérolas. Nós vemos os tecidos de luxo,
linho fino, púrpura, seda, escarlata. Nós vemos artigos de ornamentação, madeira odorífica, vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima. Nós vemos aqui os cosméticos, o cinamomo, cardamomo, perfume, mirra e incenso. Nós vemos também os artigos de mercadoria viva, cavalgaduras, ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros, de corpos e de almas de homens. Meus irmãos, tudo aqui vem para mostrar aonde e o que a Babilônia tinha de grande estima e se findou quando ela foi julgada por Cristo. Sabe? E o versículo 18 e 19 vai nos mostrar que só sobrou o lamento. Por quê? Porque eles colocaram a sua confiança na riqueza e nos prazeres do mundo. Sabe? Os homens, eles colocaram as riquezas, prazeres, eles colocaram sua confiança em coisas que são palpáveis, coisas que têm início e fim. Eles não colocaram a sua confiança em Deus. Não colocaram. Porque toda vez que eu coloco a minha confiança em algo que não é Cristo, infelizmente, já está fadado ao fracasso. Sabe, que possamos confiar somente em Cristo, que possamos confiar no Todo-Poderoso, porque somente Ele é capaz de nos salvar. Salvação só vem dEle. Não confia em prazer, não confia em questões de riqueza, no seu dinheiro. Não. Não confia em dinheiro não, querido. Porque hoje nós vemos aí, ó, moedas digitais, tudo convergindo para um controle máximo do Estado. E nós estamos vendo que hoje a grande Babilônia, toda ela tem se preparado para a chegada do homem da desolação, que é o anticristo. E ele vai trazer paz, ele vai fazer tudo para poder deixar os homens tranquilos dentro do sistema da Babilônia. Mas em um momento a Bíblia vai nos narrar que o clamor chegou ao céu. Os seus pecados chegaram ao céu. Sabe? Porque por um motivo, chega uma hora que Deus se cansa daquilo. E Deus coloca em prática o seu plano que já foi estabelecido. Sabe? E agora do 20 ao 24, nós vemos a voz da celebração. E eu vou ler junto com você aqui, do 20 ao 24. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de flauteiros, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Aqui no verso 20, vemos o contraste do lamento dos ímpios, com a igreja no céu celebrando a vindicação da justiça divina. Sabe, há alegria no céu quando a Babilônia cai. Porque vemos em capítulos anteriores do Apocalipse que há clamor embaixo do trono para que seja julgada a Babilônia.
Só que, como eu falei desde o início, o meu tempo não compreende o tempo de Deus. Deus faz as coisas no momento dele, na hora que ele quer. No 21, a ruína total da Babilônia é demonstrar que depois da morte vem o juízo, e depois do juízo vem a condenação eterna. Meu irmão. Se você ainda não se decidiu por Cristo, está na hora. Se você, meu irmão, se você está longe, afastado do caminho do Senhor, volte. Porque depois que você morrer, sinto lhe informar, somente virá o juízo e a condenação eterna. Os versos 22 e 23, a Babilônia torna-se o lugar onde coisas boas estarão ausentes. Nós vemos aqui arpistas, músicos, flauteiros, trombeteiros. Tudo isso não existirá mais em Babilônia. O sistema destruído no versículo 23b e o 24 da Babilônia, o sistema destruído do mundo, é um sistema da oposição a Deus e à sua igreja. Nós vemos aqui, após o versículo 23 e o 24, o ponto principal que devemos observar é que deste mundo arrogante e sedento de prazer, a Babilônia perecerá, com todas as suas riquezas e prazeres sedutores, com toda a sua cultura e filosofia anticristãs, com suas multidões que têm abandonado a Deus e vivido conforme os desejos da carne. Os ímpios sofrerão penalidade eterna. Assim, Deus disse, assim Deus fará. A grande pergunta é, você é um cidadão da grande Babilônia, a cidade condenada, ou um cidadão da Nova Jerusalém, a cidade celestial? E eu queria perguntar para você, meu querido e minha querida, de qual cidade você tem sido um representante? Você tem sido um representante de Babilônia? Você tem vivido como os ímpios vivem em Babilônia? Como o mundo diz que você tem que viver? Ou você tem vivido como Cristo diz que você tem que viver? Sabe, porque isso tudo, Jesus naquele grande dia vai trazer a juízo, a julgamento, do qual as nossas atitudes também vão dizer muito sobre nós. Eu queria convidar você nesse momento a reflexionar sobre uma coisa. Sobre qual cidade têm sido as suas práticas. Sobre como você tem vivido e como você tem agido. Como um cidadão da Babilônia ou como um cidadão que vai morar na Nova Jerusalém. E por hoje nós vamos encerrar. Queria que você pensasse nessa pergunta. E com isso eu encerro o estudo hoje do Apocalipse capítulo 18. E fiquem na paz, meus irmãos.